Vi uma pessoa jogando no lixo e achei que era um crime jogar um livro tão conservado no lixo e peguei para mim um livro de fotografias. Temos aqui Enigmas Matemáticos de Alice no País das Maravilhas. Isso é bastante interessante, é baseado numa série de uma sessão da Super Interessante. E se alguma coisa importante aí na história não tivesse ocorrido? E ele mostra ali como é que as coisas poderiam ter ainda. Tem aqui um livro de ortografia, um manual da nossa nova ortografia, que eu acho que é bastante importante a gente escrever corretamente. Ainda mais num tempo onde você consegue encontrar as coisas facilmente no celular, eu acho que não se admite escrever errado. A Culpa é das Estrelas e Cidades do Papel, do John Green, ambos viraram filmes. E eu sou muito curioso com instrumento musical, então tem aqui um livro de violão, tem um livro de teclado aqui do lado. Temos também um guia fotográfico do Santuário de Aparecida. E aqui tem um livro de obstetrícia, Williams. Atualmente eu faço residência em ginecologia e obstetrícia, então é um livro aí, um livro-texto de consulta aí nas nossas dúvidas. E eu disse que aqui é um setor onde tem livros dos mais diversos assuntos. Tem até um livro aqui sobre programação Android. Você programar Android? Não. Que é a linguagem de programação usada aí para fazer aplicativos, para celular, por exemplo. Foi um livro que eu adquiri por curiosidade de entender ali a lógica da programação. O Mentes Fantásticas e Mentes Geniais, com algumas dicas sobre memorização, por exemplo. Ainda naquela linha ali de como organizar melhor as ideias, né? Um livro sobre criptomoedas. E tem aqui um guia VIP de moda e estilo. Não que seja a pessoa mais estilosa, mas também uma hora ali você quer saber sobre um determinado estilo de roupa, consulta aqui o guia de moda e estilo. Nesses outros dois compartimentos tem muitos livros de religião. Eu sou católico, frequento a igreja católica, embora respeite todas as religiões, mas eu frequento a igreja católica, então aqui tem algumas edições da Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica e alguns outros livros, mas todos ligados a essa temática. Aqui eu tenho até o livro Os Segredos do Conclave, onde o Gerson Camarotes fala da eleição do Papa Francisco, inclusive com a dedicatória do autor, quando ele esteve lá na Universidade Católica, onde eu estudei jornalismo, né? Então vocês veem que tem livro dos mais diversos assuntos aqui, porque quando eu estudei jornalismo eu achava que a gente tinha que entender de tudo um pouquinho. Eu tanto quis entender de tudo um pouquinho, sou um jornalista que ainda estudou medicina, né? Para ter um entendimento a mais sobre um assunto mais específico. Tem livros aqui do padre Reginaldo Manzotti, do padre Fábio de Mello, esse livro Namoro Blindado, que na verdade é de um casal evangélico, mas que ainda dentro dessa temática religiosa. Alguns livros também do Dunga, que é um cantor bastante famoso aí no meio católico. Mais livros aqui da área de religião, alguns DVDs de pregações, livros do padre Fábio de Mello, inclusive a biografia do padre Fábio de Mello, escrita pelo Rodrigo Alvarez. Tem uma versão aqui do Segredo, aquele famoso livro da Rhonda Byrne lá, o Segredo, que mais ou menos 10, 11 anos atrás era um livro bastante comentado e hoje parece estar ressurgindo aí com o YouTube a ideia dele. Aqui vem para a área aí mais propriamente, onde tem alguns clássicos da literatura também e também livros aí da minha vida de jornalista, né? Então, interessante aqui esse Dossiê Brasília e Dossiê História, que é do Geneton Moraes Neto, um jornalista já falecido. Eu achava o máximo quando via aquele sotaque pernambucano no Fantástico, aquele homem falando de temas da história do Brasil, entrevistando presidentes ou até situações da história mundial. Então, baseado nessas entrevistas, foram lançados esses dois livros do Geneton. Tem alguns livros aqui também, tem uma edição da Vida e Seca, uma edição comemorativa de 80 anos do livro. Esse livro aqui do Renato Russo, o que é que tem aqui? Isso é baseado numa exposição que ocorreu no Museu da Imagem do Som, lá de São Paulo. Museu da Imagem do Som, onde eu assisti também, onde eu fui à exposição Silvio Santos Vem Aí, e também uma exposição sobre Hitchcock. Então esse livro, eu acredito que ele não esteja à venda em livrarias, mas era vendido lá na exposição. Aqui a letra de Eduardo e Mônica. Então é um livro ilustrado também, que é basicamente uma versão em livro do que tinha lá na exposição, materiais pessoais do Renato Russo, trechos de músicas, histórias, algumas dessas músicas. Então é um livro que eu adquiri nessa exposição lá do Museu da Imagem do Som. E esse aqui com a viagem do Papa Francisco no Brasil, quando ele esteve aqui em 2013 para a Jornada Mundial da Juventude. Tive a possibilidade de estar lá presente também, ver essa primeira visita do Papa Francisco ao Brasil. E aí tem os clássicos aqui, o Grande Sertão Veredas, tem aqui a coleção O Jesus e o Cristo, do Rodrigo Alvarez, e no meio deles está Uma Breve História do Tempo, que eu pretendo fazer fazer um vídeo em breve
sobre o livro e o filme Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Um ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, o homem que calculava, que eu já até fiz um vídeo sobre ele. 2001, Odisseia no Espaço, esse aqui vale também um vídeo, falando do livro e do filme. O Mundo de Sofia, que é um livro que trata de filosofia, virou série também de TV, fora do país. Admirável Mundo Novo, que eu também comentei no vídeo do canal, do Aldous Huxley. Um Conto da Aia, série de televisão também. E bastante interessante esse aqui do Francisco José, contando os 40 anos de carreira dele no jornalismo. Ele tem um pouquinho mais de 40 anos de carreira agora, porque esse livro foi lançado há uns 2 ou 3 anos. Lembro, inclusive, que eu estava no lançamento desse livro, numa das bienais aqui em Pernambuco. E eu cheguei no auditório cedo, o Francisco José chegou também. E quando eu vi, o Francisco já estava sentado atrás de mim, esperando o horário dele de começar o evento. E aí eu podia ter puxado uma conversa com ele, mas como eu tinha acabado de comprar o livro alguns dias antes, inclusive não estava com o livro lá, fiquei com vergonha de puxar uma conversa com o Francisco José. Ele perguntou, aí, leu o livro? Eu disse, não li não, ainda não, comprei, mas não li. Então perdi essa oportunidade. Mas foi um evento que valeu muito a pena, assim, ele contando lá para os presentes. Algumas das histórias estão presentes nesse livro. A gente conhece muito Francisco José das participações em Globo Repórter, né? Mas ele começou falando de jornalismo esportivo, além do Jornal do Comércio, daqui de Recife. E tem alguns episódios interessantes, como o momento em que ele foi feito refém num sequestro. Então, a história do Francisco José vai muito além do Globo Repórter, que ele, inclusive, eu acredito, o recordista em programas Globo Repórter. Ainda aqui nessa área do jornalismo, tem um Chateau, que foi uma recomendação, inclusive, da minha professora de televisão na época, a professora Estela Mares. A história desse Chateaubriand, que criou um império de comunicação no Brasil, grupo Associados. Foi o maior livro que eu li na vida, naquele momento, até que um dia eu fui ler Os Miseráveis, né? Então vocês veem que há uma diferençazinha de volume, mas um dia Chateau foi o maior livro que eu li ao longo de um mês, 30 páginas por dia, em um mês eu terminei. A coleção aqui do Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1889, a trilogia, que trata aí da história do nosso país. Gomorra é um livro do Roberto Saviano, que trata da máfia Camorra, lá da Itália. Interessante essa coleção aqui, Uma Breve História. Hoje tem o tal a história de tal coisa para quem tem pressa. Naquela época era uma breve história das guerras, uma breve história do cristianismo. Isso quando eu estava ali no meu comecinho de faculdade de jornalismo, esse livro estava muito em alta. O Poderoso Chefão, a obra que inspirou aí o filme, né, a série de filmes. Aqui mais alguns livros aí da linha do jornalismo, ó. Milênio, que é um livro baseado em entrevistas do programa Milênio da Globo News. O Texto na TV, que é um livro sobre escrever texto para jornalismo. E alguns livros aqui sobre os 10 anos da Globo News, que na verdade a Globo News agora está fazendo 25 anos, então esse livro já tem um tempinho. Jornal Nacional, Modo de Fazer. William Bonner esteve lá na faculdade, onde eu fiz jornalismo, para lançar esse livro e falar um pouco dos bastidores do jornal. Manual de redação da CBN e CBN, a rádio que toca notícia. Tive a oportunidade, a honra de trabalhar durante um ano, ser estagiário nessa empresa, aí no meu último ano de curso, aqui na CBN de Recife, onde eu cheguei até a apresentar durante algumas ocasiões o programa CBN Total, que ainda existe hoje, que na época era apresentado pelo Aldo Vilela, e também trabalhei aí com o Mário Neto, 2 grandes jornalistas daqui de Pernambuco. Muito Além do Nosso Eu, é um livro do Miguel Nicoleles, é um livro também que eu consegui o autógrafo do autor, quando ele esteve na Bienal do Livro aqui em Pernambuco, em 2011, 2012, por aí. Eu estava lá a serviço da Rádio CBN, aproveitei e pedi o meu autógrafo no livro. Essa edição aqui de Don Quixote, que veio numa dessas coleções que a gente compra em banca de revista. Então, capa dura, enfeitadinha, bem bonitinha. A edição Calé Rossellini, O Caçador de Pipas, que virou até filme também. A Nossa Constituição. O Capital do Século XXI, do Thomas Piketty. E como eu gosto de correr, tem até as minhas medalhas aqui, ó. Então, tem até essa revista aqui, ó, Comece a Correr Agora. E aí nesse espaço aqui temos as meninas super poderosas. Enfim, essa foi a minha primeira estante de livros, né? Quer dizer, essa é mais recente, mas é a que aparece no cenário aqui do canal Mundo Alan Vinícius. E vou deixar o link aí para o outro vídeo, onde eu mostro a minha outra estante de livros, onde tem livros, CDs e DVDs. Então é isso, se você gostou do vídeo,
Curte, compartilha, comenta. Se você já leu algum desses livros, fala o que achou também, quais foram as suas impressões. A gente se encontra aí nos próximos vídeos. Muito obrigado pela presença. A todos um bom dia, boa tarde, boa noite.